Fala pessoal, tudo bem? Professor Edward aqui. E antes da gente começar loucamente a nossa resolução da prova da Escola Naval de 2024 para admissão em 2025, vamos fazer alguns comentários gerais sobre a prova. A prova da Escola Naval de Física ocorre no segundo dia, junto com a prova de Português e Redação. Então, a gente acaba tendo um pouquinho mais de tempo para poder fazer a prova de Física comparada à EFON, por exemplo, que é junto com Matemática, porque Português a gente acaba fazendo um pouco mais rápido. Embora tenha Redação, que costuma tomar ali 40 minutos a 1 hora de prova, Português a gente sempre dá uma acelerada e aí consegue sobrar um pouquinho mais de tempo para fazer a prova de Física. Sobre o nível da prova de uma forma geral, eu achei normal, igual veio em 2023, 2022, 2021. Então assim, tinham questões difíceis, tinham questões fáceis, tinham questões muito fáceis. E é uma prova previsível. Por que eu falo isso, galera? No meu curso, na minha mentoria, nos meus simulados, a gente fez basicamente todas as questões que caíram na prova. Então, claro, com algumas variações, né, alguns detalhes a mais, a menos, mas nós fizemos todas as questões que caíram na prova. Não teve nada muito inovador, ou seja, a preparação para a escola naval, ela acontece de maneira padronizada. Você não tem que aloprar, buscar livro russo, Olimpíada Indiana, maluquice nenhuma, igual a prova da EFON, para a gente poder acertar alguma coisa ali, porque ela vem numa certa padronização. Eu vou mostrar isso para vocês nesse concurso, tá? Então, por exemplo, olha essas 4 primeiras questões aqui. A primeira é clássica de força elétrica, já caiu no ITA, sei lá, pelo menos umas 3 vezes. E aqui não tem nem aquela aproximação, né, que o ITA faz de ângulo pequeno e tal. Galera, marcou as forcinhas, fez ali a decomposição, soma das forças igual a 0, acabou, problema resolvido, tá? Tinha um empuxo a mais por conta do líquido, mas não era nada bizarro, né, uma forcinha a mais para cima. A questão 2 a gente fez no nosso curso e no nosso simulado, que é o lançamento com energia potencial do empuxo. Então a gente fez inclusive com a energia variável, com a energia do empuxo variando, né, pensando ali como se fosse um MHS, e com a energia saindo, né, o cara aqui embaixo, o cara lá em cima, com a altura máxima. A gente fez exatamente essa questão. Aqui tinha um detalhe a mais de você usar a inclinação da reta para achar o H e o D, mas a ideia é igualzinha, né? A terceira, lei de Kepler, veio igual ao MHR, então assim, nada demais. Tinha que só interpretar ali o que significava menor distância, né, para você poder fazer a velocidade relativa, mas tranquila, tá? A 4 que não era difícil, mas era meio chata, né, porque você tinha que entender que o bloco está caindo, você tinha que decompor, fazer a aceleração do centro de massa, mais chatinha ali, mas no nosso curso a gente fez posição do centro de massa, velocidade do centro de massa, aceleração do centro de massa, então a gente fez várias dessas coisinhas assim no nosso curso, então dava para você desenvolver alguma coisa nessa questão. A questão 5 tem 3 delas no nosso curso, tá? Por quê? É uma questão do IME, do ITA e da AFA. Ou seja, e da OBF, né? Já caiu assim 4 vezes, acho que o nosso curso tem 3 versões dessa questão. Então é uma questão assim, se você praticou, cara, é trabalhoso ali, tem que fazer uma porrada de conta, beleza, mas você tinha condições de fazer, tá? É meio chatinha porque é indução, eletromagnetismo, o pessoal tem dificuldade, então, ok. A questão 6 está no curso, só muda a função horária. Né, ele pedia velocidade mínima, então porra, é fácil de você visualizar, vislumbrar como que vai ser a solução dessa questão. A 7, eu não diria, tá no curso, foi da EFON? Foi, ok, ao contrário, né, a EFON primeiro colidia, depois esmagava a mola. Aqui a mola vem, bate no objeto, depois sai e tal. Eu achei difícil porque você tem que visualizar ali onde que são as energias, o que conserva, o que não conserva. Tem colisão, não conserva energia, aí fica meio chato de você fazer, tá? Mas é uma questão que você sabe o passo a passo. Então, você tinha chance ali de rabiscar alguma coisa, de repente achar uma solução, mesmo que não fosse certa, você tinha chance de fazer alguma coisa, tá? A questão 8 tá no curso, mas assim, não é só no meu curso, tá em qualquer curso, tá? Se você abrir qualquer livro que tem dinâmica curvilínea, vai ter essa questão. Aí ele sempre vai perguntar assim, não tem atrito, qual é a velocidade?
qual é a velocidade mínima com atrito, qual é a velocidade máxima com atrito. São essas 3 perguntas padrão, tá? Em qualquer livro com dinâmica curvilínea, tá? Então assim, é uma questão que você sabe resolver, tem que saber resolver, você não pode ir pra prova sem ter visto essa merda aqui. Então assim, é ok de fazer isso daí, tá? Bom, a 9, como é potencial elétrico, o pessoal tem muita dificuldade já, você tem que achar a função, aí você faz a energia, aí você monta o gráfico. Usa muitas habilidades distintas, não é só fazer tipo qual é a energia, seria fácil essa questão. Mas como ele pediu a função, aí eu acho que é um pouquinho mais chato de você fazer. Principalmente porque se você subtrair em vez de somar, somar em vez de subtrair, vai dar merda, tá? Então assim, não é uma questão trivial, ok? Mas é uma questão com ideias que você conhece, calcular DDP, calcular energia e depois olhar o gráfico, tá? Mas não é uma questão fácil, tá bom? A questão 10, eu tive meus problemas com ela, né? Briguei pra caraca pela anulação dela, vou xingar aqui quando eu resolvê-la. Então, eu achei que tem que ser anulada por uma questão matemática, não é nem uma questão física, tá? Ele faz um embolo ali, ele tenta fazer uma coisa, e só que, porra, tem muitos casos a serem considerados e ele não leva isso em consideração. Então acaba que pra mim a questão tinha que ser anulada, tá? Mas esquece isso. Caiu questão de hidrodinâmica. Vazão e Bernoulli. Acabou. Né? A vezes V constante, ρ de H, ρv ao quadrado, mais P constante. É isso. Tá? Essa questão é para você fazer isso. Essa questão, ela está no nosso curso, ela está em qualquer coisa, material de hidrodinâmica. É a mesma questão. Tá? Ele só dá o dado aqui de maneira diferente, que fica esquisito ali fazer o finalzinho dela. Mas assim, com certeza o começo você saberia. A 11, cara, já caiu na SpaceX, muito parecida, muito parecida. Na SpaceX pedia só a velocidade, acho que o comprimento de onda também. Aqui ele pediu a função de onda, então você tinha que calcular o V, o ômega, o K, o φ0, meio chatinho de achar o φ0, tá? Entender que a onda estava para a esquerda, então assim, tinha alguns detalhes para você visualizar. Mas é uma questão que você já fez, o curso tem essa questão. A onda está andando para a direita, é a diferença. Tá? Aqui a onda está andando para a esquerda, mas já caiu em concurso militar, isso daí é razoável de você fazer. A 12 o pessoal reclamou, caiu o módulo de Young. Porra, galera, ele deu a fórmula, tá? O Enem faz isso, inventa a porra de uma matéria que ninguém nunca viu, mas ele dá a fórmula. Então assim, não tinha nada demais essa questão, tá? Era fazer a dilatação, era isso, tá bom? Tranquilo, eu acho, tá? A 13... começa aquela parte ali de você usar um pouquinho de cinemática vetorial, tá? Entender um pouco do movimento relativo e depois fazer a conta da energia. Não é trivial, ok? Mas não é uma parada bizarra, tá? Você sabe o que fazer ali na hora da prova, tá bom? Bom, a questão 14... Se você não sabia o que fazer, cara, você não estudou força magnética. Tá? Uma questão padrão de força magnética. Tinha uma geometriazinha para fazer ali, uma trigonometria para fazer, mas a partezinha da força magnética, cara, isso aí você tinha que saber resolver. Beleza? Opa, passei aqui, não era para passar não. Pronto. Galera, a questão 15, muita gente teve problema nessa questão, porque falou assim, poxa vida... tem variação de altura, tem que considerar a potencial gravitacional, aí tem que considerar a potencial elástica, aí tem a cinética, não sei o quê. Se você assistiu o meu curso, você viu uma solução dessa questão, que eu faço questão de fazer lá no vídeo, e mostrando como que é o MHS inclinado, como que você conserva energia. Eu mostro com ele, na verdade, na vertical, tá? E a gente demonstra como utilizar o ponto de equilíbrio como referência para fazer as contas sempre cagar para potencial gravitacional. Então assim, quem participou quem viu essa aula, teve menos dificuldade de fazer. Por que menos dificuldade? Cara, tem que fazer continha, tem que subtrair distância, é chato, tá? Então assim, não é uma questão trivial, não é uma questão fácil da prova, mas não é uma das questões difíceis, porque ali no intermediário, se você soubesse fazer isso. Nunca vi isso, vou ter que fazer a potencial gravitacional. Fudeu, vai dar conta pra caraca, no final vai cortar um monte de coisa, mas vai dar conta pra caraca no meio do caminho, né?
Porra, a 16 não vou nem comentar, cara. Se você errou a 16, porra, tu não assistiu nada de máquinas térmicas, né? É um dos exemplos de máquinas térmicas que a gente dá em qualquer curso, tá? É ciclo Otto. Então, assim, nada demais. Porra, a 16 tem que fazer. A 17, galera, eu fiz 3 simulados para a Escola Naval. Nos 3 simulados tinha essa questão, tá? O único detalhe a mais que ele botou aí foi a variação de temperatura em Fahrenheit. Tinha que passar para Celsius, beleza? Mas assim, eu falei várias vezes porque essa porra cai todo ano. Associação de resistores térmicos, associação de resistores térmicos. Cacete, tu não pode ir pra prova sem saber isso. Ah, eu não sabia, fui pra prova. Professor, porra, estudou errado. Tá? Por quê? Essa porra cai todo ano, todo ano. Você tem que saber fazer isso, tá? Ele inclusive fala aí, né? Ele deu muito de Enem essa prova. Ele explicou para você como é que fazia a REC, que era tipo eletrodinâmica, e aí você tinha ali o L sobre K e fazia associação em série, tá? Ele te explicou como fazer isso. Mas assim, é uma coisa que você tem que ir para a prova da EFON, da escola, da AFA, né, de uma forma geral, sabendo fazer essa associação, tá? Pessoal, a 18 é uma questão assim. Sempre que eu penso em análises de coisas, força para cá, força para lá, equilíbrio, não equilíbrio e tal, eu acho uma questão difícil, tá? Por uma questão de analisar. Mas essa daí, como ele dava casos particulares, cara, pensava nesses casos particulares e via se estava certo ou não. Em vez de pensar no caso geral para depois particularizar, já pensa no particular que ele deu. Facilitava um pouco, tá? Não era uma questão absurda. Dava para você matar assim com 2, tá? Mas não era trivial, tá? A 19 assim, dos capacitores, né? Que vão abrindo, vão fechando e tal. Galera, eu usei uma derivadinha assim, tá? Básica, tá bom? DQ, DT para achar a corrente. Não é bizarro na prova, eu comento isso sempre, noções básicas de cálculo, você tem que saber até para poder facilitar a resolução das contas. Se você não fizer isso, você vai ter que fazer o limite, aí o limite pega um negócio pequenininho, faz aquelas aproximações, que no final vai fazer a derivada. Então, achei mais fácil de fazer desse jeito, tá? Você vai ver aí na solução depois. Porra, a 20 a gente fez no simulado, a gente fez essa questão no simulado, tá? Do batimento. A única diferença é que a gente fez com uma fonte só, que ele pegava 2 fontes, se deslocando, calculava o batimento, né, que é a diferença de frequência, tá? A gente fez essa questão. Então assim, porra, não tinha desculpa, efeito Doppler, batimento, isso cai sempre, tá? A 21, não vou dizer que a gente fez exatamente essa questão, porque na verdade a gente calculou o calor na nossa questão. Então ele dava o trabalho, a gente calculava o calor da isobárica, mas o gás também era diatômico, inclusive. Aqui ele deu indiretamente ali o trabalho e pediu o ΔU, tá? Tinha em vez de 7 meios, usava 5 meios. Mas assim, é uma questão que a gente faz recorrentemente no estudo de termodinâmica, nada absurdo. Vamos lá, 22. É difícil. Ah, mas é só refração, é só olhar aqui, ali, não sei o quê. O ângulo que ele dá não é o ângulo da lei de Snell, entendeu? Porque ele dá as frentes de onda, então isso acaba complicando um pouco. Muita gente provavelmente não viu isso, tá? Eu acho uma questão difícil por isso, né? O ângulo que ele dá não é o ângulo da lei de Snell, porque ele dá o ângulo da frente de onda com a normal, tá? Mas assim, é uma questão, o que você usa, né, no final? Lei de Snell, N igual a C sobre V, V igual a lambda F, tá? Mas é uma questão difícil por conta do ângulo que ele forneceu para você. E é isso. Viram? Dá para fazer uma pontuação legal nessa prova. Vamos contar? Ó, A1, porra, tu tem que fazer. A2 você tem que fazer. A3 você tem que fazer. A4 não vou nem contar porque centro de massa muita gente nem estuda isso, tá? A 5 também não vou contar porque ela é bem trabalhosazinha. Mas, porra, a 6 tem que fazer. A 8 você tem que fazer. Não vou contar a 9. A 10 tinha aquele probleminha dela, né? A 11, a 12 era fácil, galera. A 12 era muito fácil, tá? Fazia a dilatação. 13, 14... Não vou contar 14, não. 16, 17, ó, já são 8 questões.
18 difícil, 19, né, meio chatinha, a 20 muito fácil, né, a 21 eu já esqueci, do gás, porra, tem que fazer, né, 10 questões, beleza? Então assim, você olha para essas 22, 10 você tem total condições de fazer. Se você fez meu curso, aí você tinha 15, 16 questões assim com total condições para você fazer, tá? Porque eu sei que tem um tempo de prova, tem as outras matérias, eu sei que tem, apesar de ser português, você ainda gasta um tempinho, tem que ler o texto, né? Tem redação. Então assim, no contexto da prova, você tinha condições ali de brigar por 16. De 22 é uma boa nota, né? Talvez suficiente para passar, vai depender das suas outras notas. Pelos últimos anos, dava para passar. Mas você tinha que, né, fazer média nas outras também, né, não ser eliminado na redação, essas coisas todas. Então assim, você tinha condições numa prova dessa de pegar 16 questões. Mas você tem que fazer uma preparação, cara, para a escola naval. A escola naval não é EFON, que você vai, porra, sentar o braço, fazer questão, porra, muito difícil. Tem questão difícil? Tem. Mas, porra, caiu a questão cai a questão de impulso, caiu a questão de energia do impulso, caiu a questão de refração, embora ela não fosse tão fácil, caiu a questão de refração, caiu a questão de efeito Doppler, caiu a questão de máquinas térmicas, dessa vez não foi Carnot, ok, mas caiu a questão de máquinas térmicas, caiu a questão de termodinâmica com isobárica, que essa porra cai todo ano também, caiu a questão de força magnética, caiu a questão de Fourier, caiu a questão de hidrodinâmica, podia ter sido anulado, ok, mas assim, caiu, sabe, é um padrão essa prova. E aí você se prepara adequadamente para ela, cara, você tem total condições de brigar bem com ela, ainda mais você tem mais tempo do que a EFON e a APA para poder fazer a prova de física especificamente, tá bom? Então acho que assim, em linhas gerais, a prova foi no mesmo nível do que os últimos anos, tá? É uma prova que tem se tornado cada vez mais previsível, porque ela não está oscilando muito de nível, está mantendo ali mais ou menos um padrão, mais ou menos as mesmas ideias. Então é uma prova para a qual você consegue, eu acho que em física, se preparar melhor, né? E você consegue ter mais tempo de fazer a prova porque ela é junto com linguagens, diferente da EFON, que é junto com matemática, diferente da AFA, que é junto com a porra toda. Tá? Então acho que em linhas gerais é isso, pessoal. Você tinha condições de ir bem nessa prova. Professor, não fui bem. Cara, vamos avaliar por que você não foi bem. Faltou tempo, faltou velocidade, faltou precisão, você errou coisa boba, errou o que sabia, não tinha visto a matéria toda, estudou uma porrada de coisa que não caiu. Sabe, tem vários fatores que tem que avaliar. Mas pelo meu entendimento da prova, você tinha condições de fazer uma boa prova, tendo, claro, uma boa preparação. Beleza, pessoal? Então vamos agora para a resolução da prova. Tá, né? Para quem estiver no YouTube vai estar separado por vídeo, né? Para quem for do curso vai estar separado em duas partes, porque o vídeo é muito grande e não cabe numa só. Tá bom? Vamos lá.